Bom dia, nono ano. Dia 17 de agosto de 2020. São 11 horas 20 minutos. Vou iniciar nossa gravação, tá? Para a nossa aula de hoje. Beleza? A galera tá chegando. Uma ótima aula para nós, né? E meu objetivo de hoje é treinar exercícios objetivos com vocês, ok? Nonos anos, eu sei que exercícios de marcar X, múltipla escolha, simples escolha, elas são difíceis, né? Eles geralmente deixam dúvidas para a gente responder e muitas vezes a gente passa despercebido algumas dicas. Eu vou tentar, ao longo do ano, né, começando de hoje, assim, mais efetivamente, dando um treinamento com exercícios de marcar X com vocês, beleza? Meu objetivo é que vocês, quem for fazer uma prova do IFES ou quem for responder uma prova, uma questão objetiva, tenha uma dificuldade menor. Eu sei que sempre uma dificuldade nós vamos ter, né? Porque muitas vezes a gente fica em dúvida em algumas situações. Mas a gente pode reduzir esse grau de dificuldade, a gente pode reduzir. Então, meu objetivo dessa aula hoje é justamente a gente treinar algumas dicas de como eu reduzir esses erros em questões objetivas, que às vezes são por detalhes que a gente erra. Algumas vezes não, porque é questão muito difícil, complexa, mas algumas vezes alguns detalhes imperceptíveis dão para a gente diminuir esse grau de dificuldade. Eu sou muito assim. Eu prefiro mil vezes fazer resolver questões discursivas do que objetivas. Até hoje, eu, como professor, muitos anos em sala de aula, eu me deparo com muita dificuldade, às vezes, para responder uma objetiva, porque tem um detalhezinho que muitas vezes eu não estou percebendo e ele está ali do meu lado, e às vezes a gente fica matutando até chegar a uma decisão. Então, ao longo da minha vida estudantil, né, eu treinei muito questões objetivas. Na época, então, de fazer vestibular, na minha época eram questões objetivas e discursivas, né? Então eu treinava. Eu tive algumas boas dicas aí. Vou tentar passar para vocês hoje, beleza, gente? Então vamos lá, vamos começar nosso dia? Ó, eu estou pegando questões objetivas. Reparem que essa questão aqui, ela é uma questão que a correta eu já sei que a letra é. E quando tem proposições para vocês eliminarem, muitas vezes vocês conseguem eliminar. Vamos lá. O que está em vermelho aqui, eu assinalei, é justamente mostrar para vocês aonde estão os erros. Quer uma dica muito valiosa? Toda vez que vocês estiverem estudando exercícios de marcar X, objetivo, corrijam o que está errado, porque é assim que vocês diminuem cada vez mais o grau de dificuldade, beleza? Olha lá, sobre os sistemas plantation, essa é uma questão que fala de plantations, aquele tipo de sistema agrícola desenvolvido no Sudeste Asiático, na América Latina, na África, né? Então, é para analisar as afirmativas a seguir. A gente sabe que a 1, a 4 e a 5 elas estão corretas, não é? Então, vamos ver o erro das outras? Vamos pegar na proposição 2. O que está errado aqui? Essa proposição ela está complicadinha para responder sim, tá? Sabe por quê? Ó? Nesse sistema, utiliza-se a elevada mão de obra. Ok. Pouca tecnologia. Se tem muita mão de obra, pouca tecnologia, você iria assinalar isso como correta, não é? Mas atualmente não. Atualmente ele já o sistema plantation ele já está reduzindo um pouco a utilização de mão de obra e está aumentando um pouco a tecnologia. Questão difícil essa, tá? Essa aqui deixaria muitos de vocês assim matutando. E eu concordo com vocês, tá? Olha só, elevada mão de obra, pouca tecnologia. Veja bem, nós
temos alguns exemplos de planteios. A maioria, sim, a maioria hoje ainda utiliza muita mão de obra e pouca tecnologia. Mas isso já está mudando no século XXI. Não vamos voltar para o século XX, muito menos XIX, XVIII. Século XXI, a tecnologia já está chegando até ela. Questão difícil, proposição difícil, tá? A 3, por que a 3 está errada? Uma palavrinha, ó, essa aqui, ó, intuito de plantação desse sistema Plantation não é abastecer o mercado interno, e sim o externo. Então, o único errinho aqui, ó, tá nessa palavra que é uma pegadinha danada para vocês, tá? Então, muito atento. Se você tem dúvida em algumas questões, por exemplo, se você sabe que essa primeira está correta, olha só, é um sistema produzido em grandes extensões de terra, sim. Se você sabe que a primeira está errada, você já elimina a B e elimina a D. Aí você fica entre a 1, a A, C e a E. Beleza. Aí vamos lá para a questão que você vai estar em dúvida, a 3 aí. Né? A 3. Aqui daria para matar. Porque se você sabe que plantations são monoculturas, grandes extensões de terra, visando mercado externo, aqui você mataria, você eliminar a 3 e ia marcar aqui, ó. Aí também ficaria a 1 e a 4, né? Também na dúvida, lógico. Sistema associado ao período colonial, também foi. Os europeus, eles impuseram esse tipo de sistema onde ele, nas suas antigas colônias. Então, a 5 aqui poderia eliminar a questão A. Parece fácil quando a gente fala, mas é muita atenção e aos detalhes, muito atento a detalhes. Detalhes nas proposições aqui, beleza, galera? Vamos lá para a questão seguinte aqui. Olha aqui, tem essa imagem aqui que vocês vão lembrar dos terraços, né? Terraceamento. Vamos lá. Que tipo de técnica agrícola retrata? O terraceamento é correta. Por quê? Ó, vocês reparem aqui, ó, nos degraus, ó. Olha como ele dá a dica, a imagem. Uma imagem, ela pode responder para você a questão. Coivara não é uma técnica de terraço, é uma técnica de queimadas, muito praticada por indígenas. Reflorestamento, você não está vendo florestas aqui, você está vendo o homem plantando. Então, não vamos cair numa pegadinha dessa. Revolvimento. O que é o revolvimento? Remoção do solo. Você não está vendo o cara mexer com remoção de solo, que ele tinha que ter máquinas. E a Revolução Verde. Ah, você não está vendo uma tecnologia avançada, um emprego muito avançado de tecnologia. Aqui eu acho que daria para responder isso aqui, não daria, nono ano? Com essa dica de degraus aqui, ó, jardinagem, ó, parece os jardins, degraus, que são os terraços. Então, eu acho que essa questão estaria fácil. Me dão aí um retorno. Quem achou fácil essa, só dá um retorno para mim aí. E quem achou difícil, me fala. Ah, Maria Eduarda achou fácil. Alguém achou difícil? Eu achei fácil, fácil. Ótimo, que bom. Tá vendo como a gente trabalhar com slides, com imagem? Ele ajuda muito vocês. É uma técnica que eu gosto de usar com vocês, principalmente remotamente falando, né? Imagens, vídeos, né? Cartografia ajuda muito. Por isso que autonomia, nono ano, a palavra-chave para vocês, autonomia. Eu tenho que ter autonomia, buscar novas formas de aprendizagem aí, beleza? Vamos lá. Aqui fala da política agrícola comum da União Europeia. Se lembra que a gente estudou no capítulo anterior, 7, né, o último agora, que na União Europeia nós temos uma política protecionista, a maior parte das agriculturas, das atividades agropecuárias são praticadas em pequenas e médias propriedades devido ao tamanho do território europeu. A maioria dos países europeus possuem territórios de pequenas dimensões.
Então a gente tem que saber que é uma questão que você tem que ter um conhecimento sobre agropecuária europeia. Eu vou botar ela de médio, de grau de média facilidade. Não é tão fácil, mas também não acho ela muito difícil. E a Tia Tchela entrando, bem-vinda, Tia Tchela, vamos lá. Vamos então aqui responder essa pergunta aqui. A política agrícola da União Europeia mudou muito nas últimas décadas para ajudar agricultores a enfrentar esses desafios e a responder à evolução das atitudes e de expectativas dos cidadãos. A política agrícola europeia cobre grandes domínios, incluindo qualidade, rastreabilidade dos alimentos, comércio, promoção de produtos agrícolas da União Europeia. Lembrando, a União Europeia que criou uma política comum aos países que fazem parte da União Europeia. Vamos lá. A respeito das características da agricultura moderna, tá vendo ele? Olha a dica aqui, moderna e multifuncional na União Europeia, vamos lá assinalar. A correta aqui é a letra B. Nós sabemos que a 1 está correta, a 3 está correta e a 4 está correta. Vamos, então, entender o erro da proposição 2. Na União Europeia, há incentivo à produção a cultivos transgênicos. Galera, aqui está o erro. O erro está aqui, a palavra, há incentivo. A maioria dos países europeus não apoiam a produção transgênica. Tá? Não apoio. Não é fácil. Isso é uma questão que tem que ter conhecimento. Por que vocês poderiam errar? Porque aqui no Brasil se produz muito transgênicos, nos Estados Unidos, na China, porém na União Soviética, na União Europeia ou na Europa, eles não apoiam muito esse tipo de técnica de produção agropecuária. Por quê? Porque ainda não se tem uma certeza de que o cultivo de transgênicos não tragam malefícios à saúde humana. Então, eles ficam com o pé atrás. Então, muitos países europeus, alguns, não todos, eles proíbem qualquer tipo de importação ou produção de transgênicos. O erro está aqui, incentivo. Não, a maioria dos países da União Europeia não incentiva. Se fosse nos Estados Unidos e na China, aí essa proposição estaria correta. Não é muito fácil. Vamos lá na 5. Por que ela está errada? Olha aqui. Na agricultura moderna, não se destacam as verduras e frutas. Essas são agriculturas tradicionais, feitas em produções mais tradicionais. Lá, a agricultura moderna, eles são produzidos cereais, tá? Eu até assinalei, escrevi aqui do lado para vocês verem onde está o erro aqui. Os erros estão aqui, frutas e verduras. Não, são cereais, trigo, centeio, aveia, vários cereais que são produzidos de forma moderna e avançada. Então, essas duas questões aqui de médio grau de facilidade, tá? Eu acho mais difícil essa aqui, a proposição 2, mas dá para levar. Se você tiver alguma dúvida na 2, você vai lá na questão, ver se dá para eliminar. Se der para eliminar sempre uma das proposições, você vai ganhar com isso. Por exemplo, se você sabe que a 5 está errada, né, você pode chegar aqui e eliminar a C, né, e a letra E. Agora, você tem que ir por eliminação, processo de eliminação. Às vezes é muito fácil, às vezes não. Beleza? Qualquer dúvida, vão perguntando aí. Aqui, uma questão de múltipla escolha, mas completar as lacunas aí. Isso é muito assim, comum ocorrer em prova, até mesmo de IFES e em provas hoje objetivas. Veja bem, aqui eu daria uma dica para vocês. Se você ler o texto aqui, vocês vão montar as palavras para deixar o texto corretamente. Olha só, leia o texto, depois assinale a alternativa que corresponde à sequência
correta. Uma palavra que vocês poderiam já botar aqui como base, ó, possibilitando um expressivo aumento da produtividade. Ó. Se você sabe que aqui é produtividade, você vai em uma das duas alternativas. Então vamos lá. A jardinagem foi um processo agrícola que correu do nível global? Não. Elimina a jardinagem. A jardinagem é muito praticada no Sudeste Asiático, então você já elimina aqui e elimina aqui. Ah, estou em dúvida ainda. Vamos lá. Novas tecnologias. Repare que tecnologias aqui seria a palavra mais utilizada, né? Ou técnicas ou tecnologias. Repare aqui que aqui está técnicas, beleza. Ó, você poderia ficar em dúvida aqui, ó. Vamos avançando para auxiliar na produção do solo. Não. Você não vai produzir o solo, você vai fertilizar o solo. Queimadas do solo, uso de tecnologia, nem pensar. Então, olha aqui, ó. Você poderia eliminar as queimadas também. Tá vendo como você vai eliminando gradativamente? Particularmente, eu acho que a palavra-chave para acertar aqui seria produtividade. E aqui, para determinar a diferença aqui, ó, Revolução Verde, foi um processo que ocorreu em nível global na década de 60, a gente estudou isso, na qual os produtores passaram a empregar uma série de novas técnicas. Ó, técnicas e tecnologias realmente é difícil de você saber qual tem o mesmo sentido, mas não está na ordem correta. E aqui, ó, auxiliar na produção do solo, você não vai produzir solo, você vai produzir comida. Então, na fertilização do solo, já daria para matar essa questão aqui, tá? Então, são dicas aqui que eu marco o que está errado. Ó. Vocês podem fazer isso quando vocês estiverem estudando uma questão que tem um exercício objetivo. Eliminem, se vocês encontrarem, assinalem o que está errado, bota a correta aqui em cima ou do lado. Eu faço isso muito, sempre deu certo para mim. Eu me lembro, em 1814, quando eu fiz o vestibular, eu estudava em casa, sozinho, que eu não tinha dinheiro para pagar pré-vestibular. Eu estudava com apostila emprestada, tudo. E eu estudava muito essa técnica de eliminar algumas questões, alguns erros, e estudando para até quando eu for responder uma questão correta. Isso é uma dica para vocês. Valeu, galera? Vamos lá. Aqui tem outra questão que fala sobre aquela técnica de Israel. Nós estudamos isso em sala. Reparem como é fácil vocês entenderem. Judeus, vocês lembram de Israel. Comunidades agrícolas, trabalho cooperativo, a produção eram coletivas. Olha lá, ideias. Israel, produção coletiva, comunidade agrícola, a gente vai lembrar dos kibbutz. Então, na questão, no enunciado, você já pode matar a questão também. Outra forma de você eliminar uma questão que eu repito para vocês, eu acho as questões objetivas muito mais difíceis do que as questões discursivas. Não sei se vocês acham também. Porque numa discursiva, você pode argumentar quando possível. É lógico que numa questão de matemática, cálculos, uma questão de exatas, você tem que dar o cálculo correto. Mas numa questão de humanas, você pode criar um argumento e aquele argumento ser aceito. Numa questão objetiva, ou é aquela ou não é. Então aqui, ó, os kibbutz. Negev é um deserto, né? Arava não tem nada a ver, Ecovila, talvez trabalho para o coletivo, comunidade agrícola, posso aqui botar um Ecovila. Mas você já estudou aqui em Israel os kibbutz, né? Então eu acho que daria para matar essa questão aqui, né? Vamos avante? Vamos lá. Aqui eu fui naquelas questões da trilha. Eu busquei umas questões agora também para a gente treinar erros e acertos de questões objetivas. São poucas, tá? Só para a gente reforçar bem esse capítulo aqui. Deixa eu avançar aqui, peraí.
Nessa questão, mais uma de jardinagem. Olha só, ao invés de terraceamento, observe a imagem a seguir, assinale o tipo de agricultura e ela correspondente. O tipo de agricultura, a técnica é terraceamento. O tipo de agricultura, jardinagem. Olha o jardim aqui, uma casa parece um jardim, não é? Então essa questão seria muito fácil de vocês marcarem. Itinerante, você sabe que não é isso. Ó. Aqui é uma produção permanente. Itinerante, ele usa, desgasta o solo, pratica queimadas. Não é o caso aqui. Plantations, grandes áreas extensas, monocultura. Aqui nós não temos grandes áreas. Repare que são áreas bem menores, de menores tamanho. Ah, mas isso aqui para mim é grande. Não. Plantations são aquelas grandes propriedades muito maior do que essas aqui. E a agricultura extensiva, ela é um tipo de agricultura extensiva, mas não é um tipo, o nome, aquele que é o nome dessa agricultura. Eu acho que poderia ter uma dificuldade em resposta aqui, mas como você viu os jardins aqui, joga em jardim, jardinagem. Viu como às vezes dá essa insegurança em nós respondermos uma questão objetiva? É comum, não é só para você que está aí e nem para mim que estou aqui. Isso é de forma geral. Professores, nós temos muitas dificuldades, às vezes, em associar alguns erros em questões objetivas. Tá? Muitas vezes a gente pede até uma anulação da questão e ela, às vezes, ela tem coerência e está correta ou não, tá? Aqui tem um gráfico. Interpretação de gráficos, tabelas. Adoro questões assim. Repare, ó, subsídios de países ricos à agricultura. Primeiro você tem que saber o conceito de subsídios. São protecionismos, são benefícios que o país, estados, cidades dão a empresários, a agricultores, a comerciantes. Então, eles criam benefícios, facilitação de produção. Reparem os valores em bilhões de dólares, né? E reparem aqui a participação da União Europeia em subsídio, como é grande, Estados Unidos, Japão. Eles criam benefícios à produção local. A gente se lembra que eu expliquei vocês, política agrícola comum da União Europeia, os governos dos países europeus, da União Europeia, eles criam benefícios, né, incentivos aos produtores locais para eles terem uma produção que abasteça o mercado interno, que eles tenham renda. Geralmente, subsídios, eles atrapalham produtos que vêm de fora, né? Por quê? O produto que vem de fora vai concorrer com um produto lá de dentro. Então, muitas vezes, além de benefícios aos produtores locais, os governos da União Europeia, até no Brasil, eles criam dificuldades para produtos que vêm de fora para competir com o produto nacional. E eles fazem isso muito na União Europeia. Então, aqui tem um exemplo de como a carga de subsídios nesse país são elevadas. Quem está correto aqui? A1 e A2. Vamos ver o erro da 3. Ambos contêm a ideia de aumento de subsídios nos países. Ambos contêm a ideia de subsídios nos países ricos, aumenta os preços da compra do produto internacional, favorecendo as perspectivas de diminuir a pobreza nas áreas rurais. Olha a palavra errada aqui, ó. Elas favorecem os produtores locais, mas os produtores internacionais, olha o mercado internacional, ele prejudica. Então, uma questão de interpretação de dados aqui e você interpretar o que a proposição está falando. Ó, ele não vai beneficiar o mercado internacional, pelo contrário, ele vai dificultar. Imaginem o Brasil querendo exportar um produto que a União Europeia produza. O que eles vão fazer lá? Eles vão proteger o produto de lá, vão dificultar a entrada do produto nacional brasileiro. Então, isso aqui não vai favorecer o produto que vem de fora, vai dificultar, vai prejudicar.
O erro está aqui nessa palavrinha maldita aqui, que olha, ela é terrível. Ela é terrível, ela não é. Muitas vezes a gente não percebe um pequeno errinho aí na proposição. Por isso que eu falo a vocês, muita tranquilidade, muita paciência, atenção, né, na hora de responder uma questão. Não adianta você sair correndo, buscando, vou responder logo que eu já estou cansado. Cansado, chega em casa, você descansa e acabou. Quando você estiver concentrado nisso, esquece que o mundo existe, se concentra, pensa no que você está fazendo. E isso aqui vai ajudar muito, porque muitas vezes essa palavra pode passar despercebida. Tá? Se fosse o mercado local, com certeza ia favorecer. Mas ele está falando do mercado de fora, internacional. E isso aí que a gente tem que ter cuidado, saber interpretar termos, às vezes saber o significado de um termo. Muitas vezes você fazendo uma prova, eu já notei quando a gente aplica a prova, professor, o que significa isso? Então é complicado. Sabe o que é isso? Leitura. Lê. Eu não sei o que é essa palavra. Não espera o professor responder ou alguém responder. Vai lá no dicionário, vai no Google, pesquisa, tem autonomia, busquem reduzir cada vez mais as dificuldades. Eliminar é impossível, mas reduzir é possível. Beleza? Vamos lá, avançando aqui. Ué, já acabou? Caraca, foi rápido, hein? Olha só, essa aula, ela justamente, eu vou selecionar uns dias de umas aulas para a gente tirar erros de questões objetivas. Eu acho que ela vai ajudar muito vocês, tá? E eu gostaria que em casa, na apostila, vocês têm vários exercícios de marcar X. Façam isso quando tiver um tempinho. Façam um planejamento de estudo. Pega lá, hoje eu vou pegar geografia, amanhã matemática, depois história, ciência, português, inglês. Façam isso em qualquer disciplina. E quando você se deparar com a questão objetiva, você busca o acerto primeiro, lógico, você vai buscar o acerto. Mas tentem eliminar os erros, assinalem e corrijam aqueles erros. Mas isso perde muito tempo. Não, você não perde, você ganha conhecimento com isso. Escute o que esse velhinho está falando. Ele faz isso até hoje. Eu faço isso desde a época que eu tinha a idade de vocês. E quem me ensinou isso foi um grande e magnífico professor que eu tive, Morelato. Ele me ensinou a fazer isso e eu sigo isso há mais de 40 anos. Tá? Até hoje eu tento buscar isso. Para eu estudar isso com vocês, eu li antes, fui vendo onde estava o erro, fui corrigindo. É uma forma assim que eu acho que me ajuda a reduzir. Eu tenho dúvidas ainda. Eu não sei tudo. Então, vocês também estão em processo de aprendizagem. Vocês têm menos experiência, por exemplo, que eu tenho. Então, isso é uma forma que vocês, em dezembro, se ocorrer a prova do IFES, vocês poderão, assim, diminuir o grau de dificuldade numa questão objetiva. Beleza? Alguma pergunta para mim, em dúvida? Quer que eu volte em alguma questão? Vamos lá. Achando vocês estão devagar hoje, hein? O que está vendo com esse 9º ano, hein? Ninguém? A Amandinha falou que está muito fácil. Ela falou 11h28. Que horas são agora? 11h49. Está acabando a aula. Tem dúvida não, professor. Beleza. Laisa e 9º anos. Eu vou encerrar minha aula aqui hoje. Amanhã eu começo já o capítulo 8. Eu iria começar hoje, mas só que eu achei que eu deveria, antes de começar o capítulo 8, passar com esse tipo de correção com vocês, tira dúvidas, ajuda. Eu vou fazer sequentemente essas questões para a gente corrigir. E aquela coisa, se lembra da palavra Jamile, tudo certinho,
autonomia. Vocês têm que ter autonomia. Quando tiver um exercício, está fazendo, tenta ajudar lá. O que está errado nessa questão de marcar X aqui? Vamos lá, vamos buscar o erro. Vamos perguntar ao professor. Vamos ver numa questão se eu acho o erro aqui, onde é que está. Isso ajuda demais da conta, tá, gente? Eu vou encerrando aqui a nossa aula, tá, gente? Amanhã eu começo o capítulo 8, tá? Da apostila 3, Revolução Técnica Científica Informacional. A gente vai ver muita coisa assim, muito interessante também para vocês. Repare que nosso foco esse ano está sendo principalmente Ásia, Europa e Oceania, tá? Continente americano, vocês estudaram no 8º ano, África também, continente africano, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos e até amanhã, às 9h10, tá? Um abraço a todos e a todas.